Tem mal na sociedade que não é uma pandemia, mas é mal que está em aumento constantemente. E nos últimos tempos que estamos vivendo, vemos que isso está aumentando enormemente, inclusive entre pessoas ou em pessoas que nós consideramos de um alto padrão cultural ou espiritual ou intelectual. Qual seria esse mal? Na realidade, é um mal que sempre houve, mas neste tempo esse mal está danificando enormemente as relações, as amizades e também o trabalho e a integridade de cada um, tanto no trabalho, na profissão, na rua, na vida social, como também na vida doméstica e íntima. Aparece esse mal fazendo desastre na vida tanto de quem carrega esse vício, como daqueles que convivem com pessoas com esse vício. E é o mal de se acharem muito bem diante de Deus e dizerem: não me importa o que os outros pensam de mim. Eu estou neste ponto em que me considero correta, correto, normal ou melhor e, portanto, não vou mudar nada, não vou olhar nem ouvir, nem quero saber qual é a opinião dos outros. Esse mal chamado arrogância, também chamado obstinação. Arrogância porque, indubitavelmente, a pessoa evidencia um orgulho nato, muito forte, como que ninguém, nem sequer Deus, poderá mexer com ela ou com ele, porque eles não pensam mudar. Obstinação porque eles tiveram e têm a oportunidade de mudar, mas eles fazem questão de encontrar novos argumentos e novas justificações para seguir sem mudar. Alguém poderá dizer: Tito, você está falando da esquizofrenia? Não. Dá pena a pessoa que sofre de esquizofrenia, porque é mais vítima que outra coisa. Uma vítima por herança. E também dá pena que hoje tenha aumentado muito o autismo. Que o autismo tem uma pequena parentela com outras enfermidades do mesmo grupo, como a esquizofrenia e o narcisismo. E ainda temos que dizer que o narcisismo dos três é o pior, porque é consciente, é maldoso, e a pessoa narcisista, ela adota todos esses perfis que tenho mencionado, e não só que não quer mudar, senão que trabalha para fortalecer sua decadência, sua perversão, sua inclinação para o mal. Bom, alguém poderá me dizer: não, mas Tito, isso é demônio. Não, para aí. Tenhamos cuidado de não atribuir tudo ao diabo. O diabo é daninho, mas não atribuamos todo o mal ao diabo quando nós mesmos somos conscientes em estarmos gerando um mal
um certo mal para a sociedade, para a humanidade. Se nós temos consciência de que realmente eu quis me vingar, por exemplo, estou falando de um narcisista, então temos que ser um pouquinho humildes, ou pelo menos crer que o único humilde é Jesus, como está na Bíblia, e ouvi-lo, prestarmos atenção ao que ele tenha para nos falar pessoalmente. Por quê? Porque se não queremos ouvir a outros, pelo menos por amor a nós mesmos, tenhamos a humildade de ouvir a Jesus. Porque certamente ele vai nos corrigir com amor. E nós, pais, não temos o suficiente conhecimento e a suficiente capacidade como para corrigir aos filhos, aos netos, de uma maneira adequada. Quase sempre a gente, na correção cheia de amor, ofende. Porque não que nos falte um curso de psicologia por isso, não. Psicologia não vai resolver isso. Nos falta as virtudes do Espírito Santo. E às vezes essa falta de virtudes santificadas de Deus em nós, elas vêm como uma visita para nós em momentos extremos de crise e de situações de dificuldades, mas não ficam em nós. E em outras ocasiões são virtudes que vêm e ficam. Então temos que ter um controle de tudo isso. E para termos controle de as virtudes do Espírito Santo em nós, nós temos que ser absolutamente sinceros e íntegros. Íntegros é sinônimo de honestos. Temos que ser sinceros e honestos. Eu quero mudar. Eu creio que minha convicção pode estar errada. Ou creio firmemente que eu creio na verdade absoluta e ninguém vai me mudar. Eu devo ser honesto e devo ser sincero para me salvar a mim mesmo e depois sim poder ajudar a outros. Olha, quase em todas as minhas reflexões eu menciono mesmo que de passagem algum item, algum ponto político. Muitos poderão estar dizendo, já falou de política de novo. Por falta de conhecimento e por falta de sinceridade e humildade e honestidade, as pessoas, quando são tocadas pela palavra de Deus, atribuem a um partido político. Porque é a maneira mais desonesta de fugir da voz de Deus, de fugir do que Deus nos quer dizer. E é triste dizer, mas quase a totalidade dos cristãos estão agindo assim, com desonestidade. Para eles ficarem no pecado, eles acusam a gente de ser do outro partido contrário ao dele. Para eles poder ficarem no pecado e continuar cultivando o pecado neles. Eles, em seguida, eles vão nos afrontar dizendo com certeza que você é de tal partido ou de tal lado. Por isso está falando isso. É uma desonestidade total. E não tem sequer um pingo de humildade essas pessoas para dizer eu vou ser honesta, pelo menos por meu próprio bem. E hoje não será diferente. Eu tenho que dar uma pincelada do político, não que me interesse, nem que eu goste. É um tema lamentável ao ser abordado.
Por quê? Porque antigamente nós pregávamos a palavra de Deus e não mencionávamos nada de política. Eu lembro em Santa Catarina, de leste a oeste, praticamente em todas as denominações de Santa Catarina, eu ministrei a palavra de Deus, desde as igrejas mais pentecostais até as mais ortodoxas. Eu visitei e me queriam, me amavam, porque eu expressava a palavra de Deus com profundidade e com eloquência e com ousadia. Então eles sentiam que realmente era Deus falando com eles. E hoje mesmo que eu fale, depois de muito orar, eu fale uma mensagem curtinha, as pessoas de qualquer maneira vão questionar. Porque a humanidade está num caos que os mais ricos do mundo em Davos, na Suíça, sabem a que se deve. Mas os crentes não sabem. E muitos líderes dentre os evangélicos deviam saber e não sabem. Eles planejaram este caos lá em Davos, em Suíça. Eles planejaram não só a vacina do Covid, ou outra vacina. Tem muitos mecanismos que eles criaram para manipular a mente das pessoas. E eles estão manipulando enormemente as mentes do mundo inteiro e também dos crentes. Os crentes também caíram nesse controle anticristo que antecipa a vinda do anticristo, criado pelos mais ricos do mundo lá em Davos. Claro, não nos enganemos. Lá os mais ricos que se reúnem lá todos os anos não são só de um lado da política. São de direita e são de esquerda. Quem se reúne nesse lugar não se reúne por direita ou por esquerda. Se reúne pelo lado do dinheiro. E eles procuram os mais ricos de cada país para levar para esse lugar. Espero em Deus misericórdia para que ninguém me persiga por estar dizendo estas verdades. Mas isso está acontecendo. E tem uma palavra, uma passagem no Antigo Testamento, e a mim me chama muita atenção porque não é no Novo Testamento. E essa palavra, nessa porção da Bíblia, eu fico impactado ao ler ela muitas vezes. Há muitos anos venho lendo essa passagem, tanto que quando eu penso onde está, eu abro mais ou menos ali com as duas mãos e sai exatamente na mesma página de sempre. Já está marcada a minha Bíblia ali de tanto abrir. E essa passagem, ela está num contexto político. E eu não posso ignorar o contexto político no qual foi escrito isso que está ali em 1 Samuel, capítulo 15, do 22 ao 24. Está num contexto político. Essa passagem pode trazer luz para você, para outros, ou para outros, pode trazer luz diferentes da luz que eu tive. Porque a palavra de Deus é muito rica. Mas a última luz que eu recebi desta passagem a mim me impactou como nunca. Esses dias, quando volto a ler em oração, e o Senhor me diz, aí tem dois caminhos, dos religiosos. E esta passagem
foi colocada aqui na Bíblia para atacar aos religiosos. Como Jesus, nos 4 evangelhos, ele ataca a religião que dominava naqueles dias. Esta passagem do Antigo Testamento ataca todo tipo de religião e a toda classe ou dimensão de religioso. É uma passagem forte contra os religiosos, muito forte. E essa passagem me diz que ela está dividida em 2 tipos de pessoas: os iníquos e os endemoniados. E a gente aborda pessoas todos os dias. Maiormente, se você que me ouve é pastor ou padre, deve consentir comigo que são talvez milhares as pessoas as quais você aborda durante o mês. E eu há um tempo estou retirado da função física pastoral, mas sim estou totalmente dedicado ao pastoreio através das redes da internet. Portanto, eu também tenho essa experiência de me relacionar com milhares. Pessoas que necessitam ser pastoreadas ou apacentadas. Porque aquele que é iníquo, aparentemente, poderíamos ajudá-los. Mas aquele que é endemoniado já é um pouquinho mais diferente e difícil tratá-lo. Maiormente porque esse endemoniado aqui desta passagem se baseia nas convicções. Pronto. Ele tem convicções religiosas e convicções políticas. E ele não percebe que os demônios dominam sua vida. Porque caíram nesse extremismo radical do extremismo da religiosidade e também da política. Caíram nesse extremismo e eles acham que por permanecer firmes nesses 2 conceitos ou espaço social ou mundo, nesses 2 mundos, eles estão agradando a Deus. E a passagem forte, porque o que estava ocupando o governo de Israel naquele dia, naquele tempo, era Saul. E vocês devem ter ouvido de Saul, devem conhecer um pouco a história, como Saul chegou ao governo. E quem era Saul? Que tipo de personalidade tinha Saul? Você deve estar sabendo e lembrando. E depois que ele assumiu a presidência, no caso era a monarquia, então assumiu o reinado. Porém, Samuel disse para ele, para Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eu repito. Samuel, o profeta, pergunta para o presidente de Israel, Saul, ele diz assim, porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor?
de uma maneira muito forte. O profeta faz uma pergunta retórica. Mas por que essa pergunta retórica? Será que Samuel não tinha a resposta? Se é retórica, ele tinha a resposta. Ou será que ele pensa aqui que Saul não sabe? Ele sabe que Saul sabe. Mas ele veio com a palavra de Deus forte para dar de cara com um presidente que crê que o poder emana dele e não de Deus. Muito menos do povo, que democracia não havia na época. Então, Samuel pergunta: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Interessante que aqui a pergunta diz: tem tanto prazer. Ou seja, além de apontar da inutilidade dos holocaustos e os sacrifícios, está ressaltando que para eles, os judeus, tinha um valor muito grande, muito alto, inalcançável, que eram poucos os que podiam agradar ao Senhor. Era tanta a obrigação deles e a demanda do Senhor para com eles, que eles faziam holocaustos e sacrifícios. São os dois tipos de ofertas que eles faziam da lei mosaica. O holocausto tinha que o animal virar cinza, totalmente. Então, aí soltava um perfume de carne assada e aquilo ficava em cinza. Então, era um sacrifício que a Deus agradava, porque para Deus estava a pessoa que fazia esse sacrifício, essa oferta, a pessoa estava se entregando por completo, virando cinza. Ele não reservava nada para si e até dava um perfume agradável a Deus. E os sacrifícios se refere a que, além do que a pessoa é e tem, e que ela dá tudo no holocausto, ela ainda sai para comprar novos animais e trazer mais animais para o holocausto, porque crê que Deus merece um pouco mais. Isso é o significado dessas duas palavras. Mas aí vem a resposta de Samuel. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E o atender melhor, o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Aqui está na ordem contrária. Fala primeiro do sacrifício, na resposta, e depois do holocausto. E a resposta é esta: que Deus se agrada antes que nos sacrifiquemos e sacrifiquemos animais e pessoas e bens materiais, tudo por Deus. Deus se agrada muito mais de que lhe obedeçamos. Lhe obedeçamos. Então, é aí que prioriza nesta mensagem o Senhor a importância do obedecer. Obedecer não tem nada a ver com o que eu quero oferecer a Deus. Obedecer não tem nada a ver com quanto eu ofereço a Deus. Obedecer
tem tudo a ver com nos entregar por completo a Deus, mas também em buscar um pouco mais que a humildade. E esse pouco mais já vamos ver o que é. E o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Ou seja, todo o que o holocausto produzia, que era o perfume por causa da gordura do carneiro no fogo, tudo isso era insignificante se no caso Saul não sabe atender à palavra de Deus, não sabe parar e ouvir, prestar atenção e obedecer. Aí são duas coisas tremendas. Prestar atenção à palavra de Deus. Aqui eu copiei de uma versão da Bíblia que não diz a palavra de Deus, mas podem pesquisar que tem várias versões que diz atender ou prestar atenção à palavra de Deus. Enquanto que o holocausto fala de cair a pessoa que oferece um holocausto para Deus, ela pensa que está dando muito para Deus. E embora talvez Deus possa se alegrar por sua entrega total, se é falsa essa entrega total, pode entregar tudo o que tem, até a própria vida, e dizer, olha, eu posso viver para Cristo e morrer como mártir, eu estou disposto. Podem usar as palavras mais grandiloquentes que houver. Pode dizer, eu não sou um reverendo, não sou um ministro, eu sou apenas um servo. Tudo isso podemos dizer no holocausto. Nosso holocausto pode estar dizendo isso. Mas o texto revela que o que gerou o holocausto de Saul foi que ele se constituísse em um ídolo. Porque o povo aplaudia e dizia, este é o meu mito, este é o meu ídolo. Ele cumpre sua palavra, ele se doou por completo para mim. E não só isso, gera idólatras. Se constitui a si mesmo ídolo, um Deus falso. E obriga a que muitos lhe sigam idolatrando. E é aí que o texto usa o nome de uma entidade demoníaca, texto original. E me dá pé para entender que tem coisas que nós fazemos para Deus que são iníquas. Por quê? Porque não são sinceras, não são íntegras, não são honestas. E tem coisas que fazemos para Deus que buscam criar de nós um ídolo e fomentar que eu sou melhor que outros. E gerar muitos seguidores a mim, me idolatrando. Há muitos anos, eu tive oportunidades de ser aplaudido. Inclusive, de ser capturado pelo pecado. Eu dizia não, não e não,
porque tinha consciência que eu estou servindo a um Deus vivo. Não posso brincar com as coisas de Deus. Sempre atuei assim. Eu não estou me colocando como testemunho, como exemplo, quis dizer, senão que simplesmente estou dando o testemunho de que há demasiado crentes aí se criando a si mesmo um ídolo e facilitando que o povo, seja o povo religioso ou o povo político, o siga idolatrando. E esse tipo de oferta para Deus é a maior negação das ofertas, a mais mentirosa das ofertas, porque o que promove mesmo é demônios. Estou falando na base escritural e a hermenêutica correspondente ao texto que eu já mencionei, embora não possa me deter na parte hermenêutica, porque teria que mencionar palavras em grego, em hebraico, e tudo fica mais difícil para a maioria. E diz a resposta: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender ou prestar atenção melhor é do que a gordura de cordeiros. A mim me chama muito a atenção esta expressão, prestar atenção. Ali temos duas coisas. Iniquidade quer dizer fora da lei, ou sem lei, sem governo nenhum. Tem muita gente crente que até a oferenda apresenta para Deus sem lei. Não é do jeito que Deus quer. Não é segundo as regras mosaicas. Não é segundo as regras da sua denominação. Nem isso. Fazem do jeito que eles querem. Como Ananias e Safira. Tem que dar um certo dízimo e dar menos, com tal de aparentar e mostrar que está cumprindo uma lei. Isso é iniquidade. Jogar, brincar com as leis, manipular as leis, e assim oferecem até holocaustos, como que se rendem por completo a Deus. E vão para o governo e dizem: somos a bancada evangélica, a luz do mundo. E o que são realmente é a desgraça da humanidade por sua hipocrisia, sua desonestidade e sua ostentação de ser bons com Deus e com os irmãos. Tudo mentira. Mas aqueles que não prestam atenção, simplesmente por não prestar atenção, facilmente são enganados por Satanás. E ao não prestar atenção, os demônios têm legalidade na vida dessa pessoa. Porque toma os versículos da Bíblia do jeito que ele quer, interpreta como quer, como está o seu coração e conforme seus interesses, seus sentimentos. É isso que eles interpretam e dizem: não, Deus me revelou. E abrem portas para os demônios. Eu vou me dirigir a um irmão em Cristo, não vou dizer o nome, mas também não necessariamente quero que ele me ouça, mas falo assim porque me lembrei do que ele me falou antes de ontem, e na base dessa fala dele eu vou dizer o seguinte: quando você diz que não aprende nada comigo
e que não perde nada em não ouvir meu vídeo, prestar atenção à palavra que eu emito, o que se faz mal é você a si mesmo. A mim não me faz mal. Por um lado, porque perseguição é para a glória de Deus na nossa vida. Um dia teremos coroa, e quem mais sofreu injustamente, mais glória vai ter. E por outro lado, porque quem está pregando a verdade não tem de que se cuidar, nem a quem reclamar nada. Não importa que rechace. Não importa que me julgue, que me condene. Não importa que pense que eu sou igual que qualquer outro pregador aí. Pode ter a opinião que quiser e também manifestar injúrias contra mim. Não importa. O certo e importante é que eu prestei atenção à palavra de Deus, por isso a vivo. E se você quer viver a palavra de Deus, tem que prestar atenção, apesar do vaso, do canal. Você pode não gostar do canal ou do vaso, mas tenha em conta que se você presta atenção à palavra de Deus, você está a salvo de toda invasão de demônios. Mas se você não presta atenção, cada dia a sua vida vai ser de mais mau caráter. Vai agravar tudo na sua vida. Por quê? Porque você não presta atenção à palavra de Deus. E segue a declaração de Deus através do profeta Samuel, dizendo assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, a palavra, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Aqui tem duas partes da parte de Deus. A primeira parte são mandamentos. São mandamentos que a rebelião gera o pecado de feitiçaria, um pecado de idolatria, a rebelião. Enquanto que a obstinação, a porfia no que creem, no que estão convencidos, gera iniquidade. E segue o texto dizendo assim: então disse Saul a Samuel. Saul agora fala o governante que estava sendo repreendido pelo profeta de Deus. Pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor. Está falando de que ele desobedeceu. E as tuas palavras, ou as palavras do Senhor, ele não prestou atenção. Porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Que tem o povo que possa melhorar minha relação com Deus? Nada. Nada, nada. Temi ao povo. Se ter medo de um só homem nos leva ao fracasso espiritual, eu sou consciente disso. Por temer a um só homem, eu perdi dinheiro. Não me pagaram meus serviços. Eu perdi muito na vida por ter medo a um só homem. Imagina o que é temer a todo um povo. Porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Dar ouvido às pessoas do mundo não nos leva a nenhum lugar. Dar ouvido
a qualquer um que seja, por mais erudito que seja, por mais amigo e confiável que seja, menosprezando a palavra de Deus, porque o fulano já me falou, o fulano me fala, me orienta, então eu vou ouvir o que o fulano está falando, o que o povo está dizendo, o que estou lendo, ouvindo por aí, isso que me importa, isso que vai governar e dirigir minha vida, mas não a palavra de Deus, não. A palavra de Deus é muito dura. Eu não quero ouvir a palavra de Deus. Assim se comporta a maioria dos crentes. Não querem ouvir a palavra de Deus, que fere, que mata o eu, senão que saem para o mundo e querem ouvir do mundo, que eles dizem, para eles crerem naquilo que o mundo diz. E esse foi o motivo pelo qual o rei Saul estava em declínio absoluto. Estava caindo como um sabão numa beirada de água, de uma montanha para a água. Assim estava caindo Saul. Por quê? Porque ele tinha medo do povo e dava ouvido à voz do povo e não à voz de Deus. Meus amados, eu vou terminando por aqui. Eu quero te pedir, por favor, esta meditação de hoje, como as outras, mas eu dou esta relevância da minha parte hoje. É muito séria, mas muito libertadora. Porque é triste, meus amados. A maioria dos casais, escuta bem o que eu vou dizer, a maioria dos casais, dos pais para com os filhos e os filhos para com os pais, e das famílias, e das igrejas, que nesta última década se dividiu, foi por causa de um lado da política estar governando essa família e o relacionamento dessas pessoas. Tem um lado da política que eu não preciso mencionar qual é, que já é endemoniado. E eles só trazem desgraça. E todos os que estão desse lado se dividem, se separam, mandam embora o outro, têm atitude violenta para com os outros, porque eles acham que eles são de Deus e todos os que pensam diferente são do diabo. Ou seja, o que a Bíblia condena como caminho de Caim. Eles estão caminhando o caminho de Caim. Imagina o monte de demônios que governa a vida deles. Meu irmão, você pode se chamar pastor, mas se você está desse lado, os demônios convivem com você, na sua casa, na sua família, e está criando desastre na sua vida, no seu casal, na sua família. O caos se aproxima de todas essas famílias que estão desse lado da política. Não que o outro lado seja melhor, não. O outro lado é tão pecador quanto o primeiro lado mencionado. Só que são pecadores honestos. Eles andam quase pelados na rua. Eles
Se você disser algo, eles vão gritar e fazer um escândalo, um escarcéu na rua, dizer como que me tocou, como me falou, me afrontou, e vivemos num país laico e de liberdade e não podemos aceitar isso, e já vão chamar a polícia. E eles pecam à vontade. Não estou dizendo que eles são santinhos, mas não há coisa tão dramática neste relato, neste trecho da palavra de Deus, proferido por um profeta de Deus, que um alerta à idolatria a nós mesmos e à idolatria a nossas convicções, nossa religião, nossa política. Desde o momento que eu sou idólatra de mim mesmo, e da minha religião e da minha lado político, pronto. Eu já sou um elemento divididor de família, divididor de casais, divididor de igrejas, destruidor da paz. É preferível que fosse do outro lado, que peque à vontade e liberdade, mas sem enviar como dardos de fogo do maligno, o mal aos outros com maldade, endemoniados, porque isso é muito doloroso. E o que é pior, temos muitos adolescentes e jovens se suicidando por causa disso. Muitos adolescentes e jovens se largando qualquer tipo de pecado, por violento que seja. Por quê? Porque o exemplo que vocês pais estão dando ao ser fanático de um lado da política e dizer que os outros são do diabo, esse mau exemplo está destruindo a sociedade. Mas vocês estão endemoniados. Não é fácil libertá-los, mas é fácil voltar a Cristo e ouvir a palavra de Deus, prestar atenção e dizer: eu quero ser liberto, prestando atenção à palavra de Deus, porque senão o mal vai longe na sua vida e na sua família. Eu já vi muitas vezes isso. E não quero que você seja outra pessoa que vê como eu vi. Como Balaão viu, até mesmo caído, ele estava caído no chão, mas ele estava vendo. É feio ter algum tipo de queda espiritual e ainda assim estar vendo os outros pior que a gente. Mas eu vi, em algum momento da minha vida, várias vezes eu vi o caos dessas pessoas, de teimarem numa ideologia política totalmente anticristo, do anticristo para o anticristo, e de porfiarem em aquilo que não agrada ao Senhor. Mas depois eles vão correndo para o templo e levam uma baita de oferta em dinheiro, um porquinho que eles mataram levam a metade para o pastor. Eles estão pagando suas culpas ali. E o profeta Samuel diz: vocês acham que Deus se agrada mais disso que da obediência? E de que ouçam a palavra de Deus? Não. Vocês estão perdendo o tempo com o que fazem. Vocês estão perdendo o tempo com o que congregam. Vocês estão perdendo o tempo com o que falam. Vocês estão perdendo o tempo quando se enrolam na bandeira do Brasil. Vocês estão perdendo o tempo e a vida. E levando a muitos outros a se suicidarem por culpa de sua idiotez, sua obstinação no que creem e no que sabem ser. Como falei, esta talvez seja uma das meditações mais cruas e nuas. Mesmo assim, eu quero dizer de todo o coração:
Jesus te ama. Jesus te ama. E aquele que está na luz como eu, te amamos também. Te amamos, te perdoaremos sempre. Sempre que você, cada dia, mude um pouquinho ou queira mudar. Mas se você cada dia, em vez de mudar, jura que não vai mudar, então, lamentavelmente, temos que dirigir o amor que está em nós para outras pessoas mais humildes que você. Deus te ajude. Ele é poderoso. E eu creio que você hoje vai desejar uma mudança como nunca antes. E Deus vai te ajudar. Obrigado, Senhor, por nos ajudar sempre e nos ajudar em casos tão extremos como este que estamos vivendo nos dias de hoje. Deus abençoe o Brasil, o meu Brasil. Deus abençoe minha Argentina. Deus abençoe minha família, nossas famílias, para que sejamos libertos da manipulação dos mais ricos, que eles são os que nos estão levando, por meio da manipulação deles, a ter esse fanatismo político e religioso que só nos acredita o inferno. E nós não queremos ir para lá. Queremos estar contigo, Jesus, pela eternidade. Muito obrigado. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.